Saudações a todos, vamos dar prosseguimento ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Muito bem, então vamos escrever aqui a derivada aqui nós sabemos que a derivada parcial em relação a dy dt aplicada sobre dx dt é igual a derivada parcial em relação a dy dt aplicada sobre dz dt, isso é igual a zero, bem como sabemos que a derivada parcial em relação a y aplicada sobre dx dt é igual a derivada parcial em relação a y aplicada sobre dy dt é igual a derivada parcial em relação a y aplicada sobre dz dt. Isso é igual a zero. De modo que podemos escrever a força generalizada componente 2, que equivale à força generalizada componente y, como derivada imaginária em relação ao tempo, aplicada sobre massa multiplicado por dy dt, e aqui menos zero. E continuar escrevendo derivada, aplicar, portanto, admitamos as propriedades do cálculo diferencial do cálculo integral, tal que a derivada da multiplicação de duas funções é a derivada da primeira multiplica pela segunda, mais multiplica a primeira com a derivada da segunda. Então aqui derivada em relação ao tempo aplicada sobre massa multiplicada por dy dt, mais a massa multiplicada pela derivada em relação ao tempo aplicada sobre dy dt. Então, eis aqui a segunda lei de Newton, pois nós sabemos previamente que nós calculamos, sabemos que a componente da força generalizada, a componente 2 da força generalizada, que é igual a componente y, é igual à força original, componente y da força original, o que é igual a derivada em relação ao tempo da massa multiplicado por dy dt, mais a massa multiplicada pela derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre y. Eis aqui a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, que pode ser ainda mais resumida para o caso que a massa é uma constante numérica. Então, logo observe-se que a massa seja uma constante numérica ao longo do tempo. Então, massa sendo maior ou igual a zero, maior do que zero, e sendo uma constante numérica, ao longo do tempo, ou durante um intervalo de tempo, então a derivada de massa em relação ao tempo é igual a zero. Aqui está. Isso implica que a componente componente 2 da força generalizada é igual a componente y da força original, que é igual a massa multiplicado pela aceleração ao longo do eixo y, ou seja, a derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre o eixo y. Muito bem. Encerramos a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.